Branca vestal do templo da saudade. Musa da ausência, compassiva musa, que desfolhas nos páramos do exílio as rosas da esperança, borrifadas de lágrimas de amor, e suaviza as vigílias do bardo forasteiro, repetindo as canções dos pátrios lares. Biênio das tradições. Que pensamentos inspiras nestas horas de tristeza ao pastor do deserto? Quão serena das altas cordilheiras do ocidente vem a noite ganhando os fundos vales. Quão suspirosa a viração dos ermos passa no seio escuro dos silvados. Quão gemedoras rolam das montanhas por entre os véus de espuma as cachoeiras. Ó meu plácido berço, ó Tenerife, exclama o solitário alçando os olhos aos vastos céus azuis. Ilha querida, mimo do largo mar, cesta de flores esquecida na rota dos fenícios. De meu pio desterro ainda te vejo, como sempre te vi nos belos sonhos da curta juventude. As auroras frescas brincam talvez agora nas videiras do rústico solar de meus maiores. As ondas espreguiçam-se nas praias curvas como os alfanjes sarracenos. O titã de granito ergue nos ares a fronte audaz e ríspida, cingida de um turbante de névoas sempiternas. Nada mudou. Nas penhascosas grutas pousam ainda os pássaros marinhos. O possante albatroz estende as asas sobre o verde oceano. Os líbios ventos trazem da terra firme as cantilenas dos sanguíneos rudes fetichistas. Mas de meus pais só restam na jazida os carcomidos, alvacentos ossos. Ali sumiu-se o nome de Anchieta. Calou-se o sábio. O orvalho da saudade pelas pálidas faces desusava. Mas um estrondo horríssimo e profundo, como o estalar de transviada esfera nas regiões sombrias do infinito, retumbou nas extremas do oriente. O céu afogueou-se, o mar bramiu. Cruzaram-se os relâmpagos, rasgando a tela dos negrumes condensados sobre a face da terra. O anjo da morte sacudiu no levante as asas negras. Tomado de terror, prostrou-se humilde o sagrado pastor das soledades, invocando de Cristo o santo nome. Servo alcácer que vir, campo de opróbrio, campo das gemônias lusitanas. Quão sinistro negrejas no horizonte do novo Ezequiel aos olhos fátuos. A noite cobre de tristeza e sombra os vastos ermos das Brasílias terras. Longe, longe, porém, resplandecente sobre o hemisfério oposto, o sol fulgura iluminando os areais medonhos da Núbia requeimada. Horrenda história traça convulso o gênio das batalhas no bronze o arquivo dos humanos feitos. Lá desfraldam-se aos ventos do deserto os formosos pendões alvicerúleos, de Mauritânia horror. Fulgem as lanças senhoras do ocidente e do levante. Ribombam os obuses vencedores dos filhos de Ismael, atordoando as mesquitas do esposo de Cadija, e afogando no fumo das bombardas o brilho do crescente muçulmano. Sobre airoso corcel, alvo de neve, se arroja destemido o rei mancebo no meio da peleja. Aos líbios tigres os leões portugueses se arremessam. Os esquadrões, porém, dos circuncisos, pérfidos como os gênios fulminados das legendas hebreias, se distendem de lado a lado em temerosa curva que procuram fechar, prendendo os bravos defensores da cruz. Soam os gritos que distinguem as crenças e as bandeiras. Os cavalos relincham, devorando o espaço que separa os combatentes. A terra treme, as solidões acordam, o delírio do sangue abrasa as frontes. O demônio da vil carnificina tripudia entre corpos mutilados. Quem será vencedor?
como a torrente que rola da montanha e se divide, e tornando a se unir, estreita os bosques nos líquidos anéis das turvas águas, ou como o incêndio das columbas várzeas cresce, estende-se, ruge, abraça os campos, e os rebanhos incautos cinge e mata nas malhas infernais das labaredas, assim as hostes infiéis apertam o exército cristão. Hora solene. Hora de desespero e de heroísmo. Hora de morte ilustre ou vida inglória. Prodígios de bravura imortalizam os denodados terços portugueses. Caem, o mundo beija-lhes os restos. Hão de ressuscitar, não tarda o dia. Mas a fatal sentença estava escrita. O sol de Ourique se escondeu no ocaso. Um tufão de extermínio entrou rugindo nos régios alcaçares, e as ossadas dos sublimes heróis das eras priscas moveram-se nas urnas funerárias. Uma sonora voz bradou sentida. Lísia, chora teus filhos insepultos nas solidões das brenhas africanas. Chora teu rei sem cetro e diadema, sem espada, sem cruz e sem jazigo, lançado aonde? De seu fim nefário nem recebeste o estólido sarcasmo que sói usar o pérfido inimigo, quando nas mãos da infrene barbaria põe o destino o gládio da vitória. Mas a triste visão desaparece. A graciosa aurora, a virgem jônia de loiras tranças, de rosados dedos, franqueia à luz as portas do oriente. Salve, etéreos clarões da madrugada! Brilhantes arrebóis, aragens brandas, silfos travessos do deserto, salve. Quem és tu, pensativo cavaleiro, que do escuro corcel te apeias, mudo à soleira da ermida? O desalento altera-te as feições nobres e belas, e um profundo pesar não disfarçado quebranta o brilho de teus olhos negros. Quem és tu? De onde vens? Tristes notícias trago a vosso retiro, exímio padre, diz o moço avistando o missionário. Bem-vindo sejas, servidor de Cristo, responde o sábio mestre. Que desgraças vens tu me anunciar? Fala, não temas, que tudo espero nesta quadra infausta. Caminho há 15 dias sem descanso, diz o pobre emissário. Ei-vos buscando como o animal mordido da serpente a fonte salvadora. O sangue, o luto, cobrem de Guanabara as alvas praias. A voraz ambição da velha França infiltrou nas artérias dos selvagens o veneno da raiva. O surdo estrondo das clavinas de bronze se mistura ao silvo agudo das ervadas setas no espaço afogueado. As feias hordas dos tamoios cruéis se precipitam dos montes e dos cerros escabrosos e as planícies dominam. Destemidos como leões resistem nossos bravos, mais terrível em número, contudo, o inimigo fraqueia, que a vitória do soldado cristão repousa ao lado. Quando, porém, a lua vagarosa dourava os verdes plácidos outeiros da linda Niterói, um brado horrendo correu lançando a confusão e o susto entre nossos valentes lidadores. É morto o chefe! O gelo do desânimo os braços enfraquece, esfria os peitos, extingue o fogo ardente dos combates nos olhos dos guerreiros. Os mais nobres e sábios, campeões, deixam as armas e beijam, soluçando, as mãos geladas do ilustre moribundo. Ó Deus eterno! Exclama o comovido mensageiro. Eu o vi, pálido e belo, transpassado de aguda, ervada flecha sobre o arenoso chão. De espaço a espaço, vendo seus denodados companheiros vencidos pela dor, movia os lábios, procurava falar. Maldado esforço. Uma golfada de espumoso sangue do seio rebentava, estranho lume incendeia-lhe os olhos e de novo caía extenuado. À meia-noite deixava de existir. Fatalidade, murmura o missionário. O que me dizes, piedoso guerreiro? Estácio é morto. Estácio, o fundador do grande empório das riquezas do sul. No verde monte que mais se alonga no espumoso pego e primeiro descobre a vasta barra, nós abrimos do herói a sepultura. Os servos do Senhor, trajando luto, cantaram junto ao corpo os hinos santos do livro das divinas epopéias.
Depois, ao triste adeus da artilharia que os vales atroava, o depusemos no funerário leito. À madrugada, seguindo as instruções de vossos freires, parti a procurar-vos. Eis a história do lúgubre sucesso, eis o depósito que tenho de entregar-vos. O mancebo tira do seio um grosso manuscrito que ao ministro apresenta. Cumpre agora que descanses um pouco e te alimentes, vamos. E entraram na ermida um após outro. Como desfeita está, como caminha a filha do sertão, triste e abatida pela ceva doença. Desbotaram no gracioso rosto as belas rosas, emblemas da viçosa mocidade. Acabou-se a frescura de seus lábios e a luz suave dos fagueiros olhos sumiu-se para sempre. Chora, chora, desgraçada Naída. O hiberneu vento da fronte juvenil sacode as flores. Ermo de anelos, de ilusões vazio, bate teu coração, e as asas cerras, tímida rola das florestas virgens, deixando o mundo na estação dos risos. Do limiar da porta o sábio a enxerga, e disfarçando com palavras meigas a emoção que o domina, a mão lhe estende, e a faz entrar no hospitaleiro albergue. Ao meio-dia, reunida à sombra, a caridosa grei, o missionário ergue a voz eloquente e continua da redenção a história milagrosa. Sinto-me enfermo e fraco, as tristes novas de uma luta cruel, o pensamento dos males e perigos que nos cercam, a sinistra impressão talvez de um sonho, mas de um sonho fatal, minha alma oprimem. Escutai-me, contudo, sede atentos. Sobranceiro aos manejos da calúnia, aos enredos da inveja, às ameaças dos desleais protervos sacerdotes, na divina missão Jesus prossegue, arrostando os vulcões da tempestade que seus dias terrestres assoberbam. Era o domingo consagrado à festa, com que celebra o povo israelita as árduas provações de seus maiores nas planícies do Egito. As verdes silvas, as balsas florescendo dos outeiros se arriavam de pérolas e opalas à luz do sol nascente. Alegres bandos de alvas cegonhas, de faisões travessos, brincavam pelas margens dos arroios, encantados do aroma e da frescura que as serenas campinas inundavam. Como as aves, contentes como as flores, louças e donairosas, pelos vales corriam da Judéia as lindas filhas, cheia a imaginação de amores fáceis e, como sempre, o coração vazio. Ora, naquele tempo, descansava rodeado dos seus o excelso mestre, em saudoso retiro junto à fralda da montanha das velhas oliveiras. E como visse as buliçosas turbas que atravessavam lépidas os prados demandando a cidade, a dois amigos disse, apontando ao longe a aldeia humilde, entre viçosos pâmpanos oculta. Ide àquele lugar, vereis entrando à vossa destra presa uma jumenta, e ao lado dela um tenro jumentinho. Trazei-mos sem receio. Se contudo alguém vos perguntar quem vos envia, respondei, o Senhor. No mesmo instante vos deixarão voltar. Logo partiram os sócios de Jesus a largos passos, e o divino mandado executando, trouxeram sem trabalho e sem tardança os mansos animais. Predito fora pelo antigo profeta este sucesso, e as menores, mais leves circunstâncias, pondera o escrupuloso missionário. Ouvi a predição. Direi à filha de Sião, eis se aproxima sobre rude jumenta vagarosa o vosso grande rei. Porém, chegados os servos do Senhor, os grossos mantos ao dorso do animal prestes lançaram, onde sentou-se Cristo, e pensativo seguiu o caminho da cidade eterna. Vingava o sol na cúpula celeste o meio de seu giro diuturno, quando a Jerusalém, não dos profetas, não de Davi o bardo soberano, de Salomão o sábio, mas a triste Jerusalém dos Césares, ao longe, apareceu na fímbria do horizonte aos olhos do Senhor. Ondas de povo corriam dos casais ao seu encontro, ondas de povo se agitavam ledas na pedregosa estrada que trilhava, seguiam cantando almos louvores. Glória, os hebreus clamavam, glória, glória ao filho de Davi.
Bendito seja o que em nome de Deus vem das alturas. E estendiam por terra os seus vestidos, quais régios servos pérsicos tapetes nas passagens dos príncipes. Hosana! Gritavam as crianças e as donzelas desfolhando boninas odorosas, cobrindo o chão de verdejantes palmas. Glória ao Senhor, ao Mestre! Glória a Cristo! E o séquito engrossava. Os camponeses, romeiros e pastores se ajuntavam à roda de Jesus. Os viandantes saudavam-no de longe. Dir-se-ia a entrada triunfal de herói pré-claro da pátria amada ao suspirado grêmio depois de longa ausência. Glória, glória! Repetiam os ecos das montanhas. Cedo em Jerusalém correu a nova da brilhante ovação, e os sacerdotes raivaram como as serpes peçonhentas, quando pressentem das imundas covas o tropel das ovelhas. Oh, bem vemos, os fariseus diziam, disfarçando os furores satânicos da inveja. O vulgacho está cego. O nazareno fascina as multidões. Outros audazes dirigem-se ao Senhor e assim lhe falam: Mestre, fazei calar vossos amigos. Se os fizesse calar, responde o mestre, clamariam talvez as próprias pedras. Depois, volvendo os olhos compassivos para as colunas áridas, fronteiras, vendo já perto a célebre cidade com seus velhos eirados, com seus muros pelo roçar do tempo enegrecidos, e os grossos bastiões, onde ociosos os soldados romanos palestravam, abaixou suspirando a bela fronte e disse estas palavras memoráveis: Jerusalém, Jerusalém, se ao menos pudesses conhecer o que te salva e te assegura a paz. Mas os teus olhos nada por ora enxergam no futuro. Entretanto, há de vir um dia infausto, um dia de terror. Teus inimigos te apertarão num sítio pavoroso. Por terra cairás tu e teus filhos, tudo o que te pertence, e os porvindouros não acharão mais pedra sobre teu frio chão. Desconheceste o tempo em que teu Deus te visitava. E as lágrimas sentidas enxugando, chegou Jesus às portas da cidade. Quem se aproxima de Sião? Quem sobe, precedido de cânticos festivos, essas ladeiras íngremes? Não vedes? É Jesus, o profeta, diz o povo. Olhai, que majestade no semblante! Que nobreza no gesto e, ao mesmo tempo, que doçura no olhar e no sorriso. E as crianças gritavam, Glória, glória ao filho de Davi. Que, murmuravam, na vaidade cruel mortificados, padres e fariseus, estes meninos repetem necessidades e mentiras. Escutai o que dizem. Bem escuto, responde o Salvador. Eles recordam os conceitos das antigas profecias. Pois não lestes alhures? É dos lábios das tenras criancinhas que dimanam os perfeitos louvores? Porventura dos santos livros não volveis as folhas? Cheios de confusão, não replicaram, Jesus passou além, buscando o templo. Eras de opróbrio, de ambições mesquinhas, de vil degradação. A grande ideia de um Deus onipotente, eterno e justo perdia-se entre práticas profanas e preconceitos vãos. As velhas crenças, as tradições heróicas do passado, as lembranças dos santos patriarcas, tudo se corrompia e se alterava. Mesclava-se, por fim, dos atros vícios e dos usos pagãos dos estrangeiros. Deixando as aras dos latinos deuses e os festins dos soldados crapulosos, sentavam-se os judeus no vasto templo expondo à venda joias e brocado, mágicos talismãs, rudes abraxas, amuletos grosseiros e miséria, apregoando pombos e outras aves, barganhando muares e enganando do pobre povo a chã credulidade, e filhos de Abraão se declaravam. Junto das brancas, lúcidas colunas, cobertas de lavores primorosos, onde, segundo as crônicas antigas, Adonirã sentava-se, o arquiteto do grandioso, esplêndido edifício, Jesus parou, relanceando os olhos sobre o povo sacrílego, avarento, e não mais dominando a justa cólera. Salta, as caixas derruba, as mesas quebra, toma um rolo de cordas retorcidas, cai sobre os detestáveis mercadores e os expele do templo.
ímpios, falsários, sabei que escrito existe: a minha casa, a casa da oração será chamada. Não a mudeis em furna de bandidos ou taberna de sórdidos negócios. Calou-se o mestre, e como serenasse a nobre exaltação, viu que chegava grande cópia de míseros enfermos que vinham lhe pedir saúde e vida. A todos, um por um, bondoso e meigo dirigiu-se Jesus. Tirou a sombra que deste escurecia os fundos olhos, deu àquele vigor, deu àquele outro o movimento, a força, a atividade que lhe roubara a lívida doença. A todos a saúde, a paz a todos. Ora, Jerusalém, na bela quadra das festas anuais, pomposas festas, célebres entre os povos levantinos. Jerusalém, a tela descorada, o esquecido jardim, o antigo paço das delícias do Cântico dos Cânticos, tornava-se uma feira turbulenta, onde se apinhoavam peregrinos e mercadores das mais longes terras. Muitos gentios, que esse nome tinham os crentes de outra lei, ouvindo a fama de tantas curas, de milagres tantos, aos amigos do mestre suplicaram que os levassem a vê-lo. Satisfeitos, lhes disse o Salvador: não tarda o dia em que o Filho do Homem, vos afirmo, será glorificado. O grão de trigo, que não morrer caindo sobre o campo, sozinho ficará. Mas, ao contrário, o vereis produzir propícios frutos se acaso perecer. Quem ama a vida, bem cedo a perdera. Quem a despreza, mais feliz viverá na eternidade. Quem segue minha lei, venha comigo, seja meu companheiro de jornadas, e se alguém me servir, meu Pai Celeste de glória o cercará. Porém, minha alma toda turbada está neste momento. Que poderei dizer? Livra-me, Padre, das angústias que sinto e glorifica, Senhor, teu santo nome. Então do espaço, onde não pairam nuvens e flamejam braseiros imortais, partiu solene uma voz que dizia: entre os arcanjos eu o glorifiquei, mas glorifico segunda vez ainda. O rude povo que se achava presente, amedrontado, murmurou entre si: o céu é claro, como brame o trovão. Nós bem ouvimos, dizem os anciãos. Crede, meus filhos, da tempestade os fúnebres rugidos não ecoam assim. Etéreo Nume responde às tristes queixas do profeta. Não por mim, mas por vós, míseros cegos, essa voz levantou-se do infinito, continuou Jesus. E, pois, agora a terra está julgada. De entre os vivos vai ser expulso o príncipe do mundo. Nós sabemos, a só de um publicano, que eternamente permanece o Cristo. O que dizeis então? Por pouco tempo ainda a luz se conserva entre vós outros. Aproveitai a luz, que não vos cerquem as enganosas trevas. Vede, é tempo. Crede na luz enquanto a luz não foge. Disse e afastou-se. Os fariseus rebeldes, os escribas e os nécios publicanos, apesar de tão lúcidas verdades, de tão altos prodígios, se calaram, duvidando do Filho de Deus vivo. Assim deverá ser. O grande gênio do sublime Isaías predisse todas as circunstâncias deste caso, quando exclamava lacrimoso outrora: quem prestou atenção e ouviu contrito o que dissemos nós? A quem no mundo o braço do Senhor manifestou-se? Cobriu seus olhos de pesadas sombras, e os frios corações tornou de pedra, que não vissem seus olhos, nem batessem no seio os duros corações medrosos, que eu lhes mostrasse a luz e desse a cura. Mas em conselho oculto reunidos, tinham determinado os sacerdotes a morte de Jesus. Eles sabiam que desse povo estulto e leviano nenhuma oposição, nenhum protesto se ergueria sequer contra a injustiça da nefária medida. Longo trato, fundo conhecimento das tendências, das propensões, da índole malvada da sanguinária gente, asseguravam um êxito propício ao plano horrendo dos verdugos hipócritas. Infâmia! As turbas que nas grandes praças saudavam de Davi o ilustre filho, que nos degraus do templo e nos alpendres das moradas campestres recebiam daquele Deus da paz e da esperança o consolo, a saúde,
o pão e a vida, que traziam-lhe as tenras criancinhas e imploravam-lhe a bênção de joelhos, que beijavam-lhe a medo a pobre túnica, pedindo a salvação, ora folgavam vendo estender-se a sombra do suplício sobre o divino mestre, prescindindo que forjavam-se os ferros do martírio, que estava perto a morte, feia morte, morte nefanda e crua, os mesmos braços que estendiam súplices e humildes, as mesmas mãos que abriam-se convulsas, pedindo a esmola, o pão cotidiano, o pão da caridade que alimenta o pobre corpo e o espírito indeciso, as mesmas mãos, ingratas e traidoras, iam erguer as pedras do caminho, lançá-las contra o manso Nazareno. Iam manchar-se no divino sangue, no sangue sacratíssimo do justo. Israel, Israel, que não fizeste? Quem te deu o poder, a autoridade de censurar a lei, fazer milagres e reformar doutrinas? Onde a norma de teus atos achaste? Perguntaram depois os fariseus, padres e escribas ao filho de Maria. Respondei-nos. Hipócritas, se tendes o direito de vir interrogar-me, também quero saber o que pensais. Nada de ambages. Era dos homens ou de Deus provinha o batismo de João? Embaraçados consigo discorreram. Se afirmamos que era do céu, acudirá de certo. Por que não crestes nele? Se ao contrário dissermos que dos homens todo o povo, que a memória respeita do Batista, se erguerá contra nós, o que faremos? E disseram depois de longa pausa: Grandes dificuldades hoje aventas. Quem as pode solver? Então calai-vos, responde o Salvador. Por minha parte, não vos direi também de onde dimana a minha autoridade. Dirigiu-se depois às multidões que não perderam uma palavra só deste incidente. Plantou um lavrador extensa vinha, arrendou-a a diversos camponeses, e depois se ausentou por largo tempo. Num dia de verão que repousavam à sombra do arvoredo, chega um servo, e em nome de seu amo pede os frutos da vinha que deixara. Enraivecidos, pulam os vinhateiros e maltratam o desgraçado servo, que regressa molesto e ensanguentado. Vem segundo, vem terceiro emissário, e a mesma sorte sofrem, e o mesmo fero espancamento. Cumpre-me agora, o lavrador pondera, uma vez que meus fâmulos repelem, mandar meu próprio filho, o filho amado, que os chame a seu dever. Sem mais tardança, envia o primogênito. De longe, avistando o mancebo, os vinhateiros reúnem-se apressados e resolvem. Não voltam mais os servos timoratos, vem agora o herdeiro. Assassinemos o importuno senhor, a vinha é nossa. E lançaram-se à vítima inocente, e a deitaram por terra inanimada. Que restará fazer? Que providência dará o lavrador? Virá terrível, matará sem piedade os vinhateiros, e a outros mais fiéis e caridosos a vinha entregará. Deus não permita que suceda tão feia atrocidade, dizem os fariseus depois que o mestre concluíra a parábola agourenta. Escrito está, o Salvador prossegue, a pedra que os obreiros esqueceram, pedra angular será do grande templo. Quem sobre ela cair, por muitos evos ficará quebrantado, e o desditoso, sobre quem despenhar-se, em 1000 pedaços no pó do escuro chão será desfeito. Compreenderam bem os sacerdotes e os seus torpes asseclas. O sentido destas palavras temerosas viram de quem o santo mestre se ocupava. O farpão da ironia entrou bem fundo nos ímpios corações e exacerbando o ódio que lá estava. Houve um momento em que pensaram na medida extrema, que em secreto conselho resolveram. Convinha agora lançar mão de Cristo. Conduzi-lo à prisão? Grave imprudência seria o praticar. E porventura consentiria o rude povo, o povo turbulento que o saudava como um libertador? Que arrostaria, não talvez por amor, piedade ou zelo, mas por vingança ou desabafo, as iras de seus velhos tiranos e exatores. Era mister cautela. Antes, por isso, de arrebatar ao povo o seu profeta, cumpria procurar por 1000 maneiras que dele se afastasse o próprio povo.
Foi dos pérfidos este o grande empenho. Começa a obra de Satã. Farejam por toda a parte os espiões indignos às pisadas do mestre, urdem ciladas, acumulam embustes. Os doutores e os escribas rodeiam-no, propondo perigosas questões, em cujos termos a serpente traidora está latente, como entre as flores de um jardim formoso. E ensinando a brandura e a caridade, o Salvador caminha entre verdugos. Mestre, consulta um saduceu, conheço que és sábio, verdadeiro, pio e reto, que da virtude desbravais as trilhas sem calcular futuras consequências. Dizei-me, é justo que se pague a César o tributo exigido? Ora, pensava o fariseu astuto, ei-lo vencido. Se assevera que não, ao rei ofende. Se assevera que sim, o povo irrita. O Salvador sorriu, vendo a malícia desta cruel proposta, refalsada, traidora como a faca de dois gumes. Hipócrita, exclamou, por que me tentas? Deixa ver a moeda do tributo. Então mostrou-lhe o pérfido um dinheiro onde a efígie de César ressaltava. Jesus leu a inscrição e ergueu os olhos. Severo perguntou, quem representa esta imagem que vejo? César, mestre. Pois bem, o que é de César, dai a César, e a Deus o que é de Deus. Esta resposta encheu de confusão quantos a ouviram. Calou-se o fariseu. Mas era o dia do jogo vil da astúcia e da maldade. Chegou a vez dos saduceus contrários ao da ressurreição divino dogma. Mestre, um deles falou, nos santos livros deixou Moisés escrito. A lei ordena, se algum varão morrer, logo a viúva ao seu segundo irmão deve ligar-se para dar sucessão ao falecido. Eram, pois, 3 irmãos. Morto o primeiro, a viúva passou para o segundo. Morto o segundo, ao último se uniu. Este morreu também, e como os outros, herdeiros não deixou. Por fim, mais tarde, segue a mulher a sorte dos maridos. Quando a trombeta do medonho arcanjo ressoar pelos términos do mundo, chamando os mortos ao juízo eterno, e abrirem-se os sepulcros, vomitando à luz do dia os homens redivivos, qual desses 3 irmãos, esposos todos, todos senhores de um igual direito, será julgado o verdadeiro esposo? Cegos, não conheceis as Escrituras, nem refletis de Deus na onipotência, exclama o Salvador. Findas as provas da terrestre jornada, a lei se acaba, que rege a criação sujeita à morte. O que provém do tempo, o tempo guarda. O que se dá no espaço, o espaço encerra. Aos olhos do Senhor, quebram-se os laços da união secular. Só prevalecem eternas leis, princípios imutáveis. Nem existem maridos nem mulheres, senão anjos benditos, engolfados na gloriosa luz do paraíso. A verdade manou de vossos lábios, como um profeta respondeste, mestre, os escribas disseram. Confundidos, os fariseus rebeldes se afastaram. Ao sol posto, chamando os companheiros, retirou-se Jesus para a Betânia, tranquila a estância, plácido remanso, propício à reflexão. Passou a noite nessa querida aldeia, povoada de lembranças dulcíssimas da infância, e ao romper da alva regressou de novo ao teatro das áridas contendas. Era brilhante o céu, calmoso o dia, tristonha a solidão. Não muito longe, pendida à margem do sereno arroio, divisou o senhor bela figueira, a 100 passos da estrada, e cujos galhos supôs cobertos de gostosos frutos. Aproximou-se, pois, fato a esperança. Lustroso estava o tronco e as folhas verdes, mas nem sequer um figo. Mudo emblema das falazes grandezas deste mundo. Imagem da estultícia aparatosa. Maldita sejas tu, árvore ingrata, que não vales o orvalho que te molha e o calor que te alenta, disse Cristo. Nunca mais o cansado viandante ou a frágil criança encontrem frutos em teus galhos mirrados. Quando à tarde os cabreiros voltavam da montanha, a frondosa figueira que deixaram tão forte à madrugada estava seca, denegrida, sem folhas, e lascada como se o fogo abrasador do raio a tivesse tocado.
Os camponeses, amigos de abusões e sortilégios, ao rol extenso dos sinistros contos de seus longos serões, acrescentaram a lenda escura da fatal figueira. Mas, em Jerusalém, de volta, Cristo viu-se outra vez cercado dos escribas e doutores da lei. Aniquilados pelas duras lições, pelos exemplos aspérrimos dos dias precedentes, os fariseus corridos se esquivavam demais o interrogar, que bem sabiam pronto a lhes responder, deixando o ensejo de seus rivais aos ódios e sarcasmos. Os saduceus contentes exultaram. Eram, pois, os senhores do terreno, onde digladiavam-se os embustes, e o pendão da impostura flutuava. Um de seus campeões chegou-se ao mestre e assim principiou. Qual o primeiro de nossa lei sagrado mandamento? Adorarás teu Deus, Jesus responde, sobre todas as coisas, com pureza, com todo o coração, crença e humildade. Eis o primeiro mandamento. O outro, grande como este, e deste deduzido, diz assim: Amarás teu semelhante, teu igual, teu irmão, como a ti mesmo. Estes dois mandamentos compreendem toda a lei de Moisés e dos profetas. Os saduceus calaram-se, temendo que deste ponto o Salvador passasse ao divino mistério que negavam. Porém Jesus, voltando a outro assunto, perguntou dirigindo-se aos escribas: E quanto a vós, o que pensais de Cristo? De quem o credes filho? Nós julgamos que é filho de Davi, lhe responderam. Como? O grande monarca, o rei piedoso, o chama seu senhor e humilde exclama: O Senhor glorioso e onipotente falou a meu senhor. À minha destra senta-te, que farei de teus contrários estrados de teus pés. Cativo o povo da maviosa voz e das palavras claras, distintas do divino mestre, conservava-se mudo e respeitoso. Não longe do lugar em que se achavam era o gasofilácio, o pio-cofre, onde lançavam grandes e pequenos as desiguais ofertas, liveladas pela santa intenção. Os opulentos faziam retinir áureas moedas. Os indigentes, o óbolo molhado de viscoso suor, de amargo pranto. Quando ninguém mais vinha, adiantou-se uma infeliz viúva a lentos passos, e erguendo a magra mão, depôs na caixa 2 moedas de valor mesquinho. Olhai, diz o Senhor aos assistentes, mais do que todos abastados, ricos, foi generosa a mísera viúva. Do muito que sobrava, os outros deram, mas ela, da desgraça e da pobreza, deu tudo quanto tinha e que restava para enganar a fome de alguns dias. E prosseguiu depois de breve pausa. Ó, guardai-vos daqueles que preferem a ostentação à cândida modéstia. Guardai-vos dos escribas que se cobrem de pomposos vestidos e se orgulham das saudações do vulgo mentiroso, que procuram nas mesas dos banquetes as melhores cadeiras e disputam o primeiro lugar nas sinagogas, que devoram as casas das viúvas e simulam orar. Sobre eles pesa maior condenação, pena mais grave. E calou-se Jesus. Muitos doutores, muitos juízes e anciãos do povo creram no Salvador, mas não ousaram reconhecê-lo em público, temendo serem das sinagogas despedidos. Triste vaidade, escrúpulo perverso. Como crescesse o número de ouvintes e os fariseus e escribas se escondessem, Jesus continuou: Porém, vós outros, não cobiceis o título de mestres, tendes um mestre só, irmãos sois todos. Ninguém chameis de pai, um pai só tendes, que vos julga dos céus. O que se humilha, exaltado será, mas o soberbo ficará no lugar dos pobres servos. Ai de vós, fariseus e escribas falsos! A terra toda percorreis e os mares para formar apenas um prosélito. Se o conseguis formar, ei-lo mais digno do inferno que de vós. Míseros cegos que um mosquito afastais e descuidosos engolis um camelo. O que transborda, solícitos, limpais da taça de ouro, mas no fundo deixais as fezes negras e a imundície do vício. Eu vos comparo a esses brancos túmulos, cobertos de todo o luxo da vaidade humana, por fora emblemas e inscrições brilhantes, e dentro a morte e carcomidos ossos.
Ai de vós, fariseus e escribas feros, que levantais monumentos aos profetas e ornais dos justos a mortal jazida. Serpes traidoras, víboras danadas, arde por vós o fogo da geena. Eu vos envio sábios e videntes, e vós os açoitais nas sinagogas, vós os pregais na cruz, para que volte sobre vossas cabeças ominosas o sangue da inocência que vertestes. Sim, todo o sangue, desde Abel o justo até o reto e nobre Zacarias, que entre o divino altar e o santuário assassinastes, bárbaros algozes. Jerusalém, Jerusalém, trucidas os profetas que Deus abençoara, e apedrejas seus justos enviados. Oh, quantas vezes não tentei, zeloso, teus filhos reunir, qual sob as asas ave caseira a prole timorata. Não o quiseste. Sofrerá teu povo, e ficarás deserta e envilecida. Assim dizendo, retirou-se Cristo. O átrio do templo, alegre, iluminado pelos raios do sol, naquelas horas recordava uma festa. Os operários, descansando dos áridos trabalhos sobre os bancos de pedra, conversavam. Aqueciam-se os velhos friorentos ao suave calor do astro propício. As ingênuas mulheres e as crianças que saltavam risonhas nas calçadas, vendo o divino mestre aproximar-se, abriram-lhe caminho, proferindo jubilosos louvores. Salve, mestre, pai dos enfermos e dos pobres, salve! Cubra-te Deus de bênçãos incessantes, Jesus de Nazaré, que participas das tristezas e mágoas de teu povo. Toma nossa defesa e nos protege, enviado do Altíssimo. Os tiranos tremem de ouvir teus lúcidos discursos. Assim a gratidão e o amor falavam, e este, não da lisonja, ameno incenso aprazia ao Senhor. Quando se expande sincero o coração, celeste gênio dá sublime eloquência aos desgraçados. A fachada do templo, os grandes arcos, o pórtico espaçoso, obras soberbas de forte alvenaria, o enorme vulto desse prodígio de cimento e pedra, de novas reflexões tornou-se o assunto. Que portentosa fábrica! Exclamaram os amigos de Cristo. Vede, mestre, quão formidáveis são estas muralhas! Estes grossos portais, estas cornígeas que parecem de bronze, o próprio templo não se atreve a manchar tantos primores. Que pensamentos vãos, Jesus responde. Como virá sentar-se a eternidade sobre as obras dos homens? O futuro há de mostrar os erros do presente. O furacão do estrago, a noite horrenda, passarão por ali, friso por friso, pilastras, coruchelos, muros espessos, maravilhas das artes, das riquezas, cairão, para sempre. Imundas serpes se arrastarão tardias sobre o solo, onde se eleva agora o santuário. Então lhe perguntaram seus amigos, quando sucederão estas desgraças, estas calamidades assombrosas de que falais, Senhor? Quais seus princípios e os sinais precursores? Sede firmes, responde o Salvador com voz solene. Não vos deixeis levar pela mentira e aparências falazes. Nesse mundo muitos virão debaixo de meu nome dizendo, eu sou Cristo. Então o mundo será um campo imenso de batalha. Armar-se-ão impérios contra impérios e reinos contra reinos. Como os tigres, os povos rugirão se espedaçando. Os rios secarão e a luz sinistra do esbraseado céu, as torvas ondas descobrirão os fundos dos abismos, os vórtices de horrendos sorvedouros. Por toda a parte onde existir colinas, altas montanhas, escabrosos cerros, rebentarão vulcões. Gretado o solo, retalhado de fendas pavorosas, vomitará torrentes de betume, sulfur ardente, labaredas vivas. As ossadas dos velhos megatérios, dos broncos, monstruosos mastodontes, rudes leviatãs, dragões enormes, como a espuma dos vinhos fermentados, à flor da terra surgirão. Os mortos sacudirão as cinzas dos sepulcros, e ao clangor da trombeta atroadora correrão tropeçando sobre escombros ao negro vale do juízo eterno, ao fundo Josafá. Antes, contudo,
Destas cenas finais sereis de rastros levados às tremendas sinagogas, das sinagogas às prisões sombrias, das prisões aos martírios inauditos. Não cogiteis respostas nem defesas, que vos darei palavras e virtudes fortes e irresistíveis. Sede firmes, e nada perdereis. Na paciência tendes a salvação, tendes a glória. Então, sobre uma nuvem radiante, vosso libertador vereis, que desce cheio de luz, poder e majestade. Refleti no que digo. Passa o tempo, há de passar o céu, passar a terra, porém, como as verdades infinitas, não passarão jamais os meus preceitos. Calou-se o Salvador, volveu tristonho um derradeiro olhar, olhar pressago, sobre as ondas de povo que o cercavam, que humildes escutavam seus discursos, e que amanhã... Logo, porém, chamando os singelos amigos, retirou-se, e ao monte caminhou das oliveiras, onde, depois das prédicas diárias, só ia descansar longe das turbas. Proferindo estas últimas palavras, também ralou-se o narrador piedoso, o profeta das turbas do deserto. Cumpria, então, as instruções seguindo, que lhe trouxera o moço mensageiro. Expor aos anciãos, contar aos chefes dos brasílios guerreiros as desgraças que a nova comunhão ameaçavam. Reunir os mancebos, instigá-los a deixar o remanso das florestas e juntarem-se aos bravos lidadores, que o sagrado estandarte defendiam nas planícies da extensa Guanabara. Grande parte da noite em conferência entre os chefes passou o ilustre padre. Ao alvejar da aurora, eram de acordo sobre o alvitre melhor, sobre as medidas que o tempo e as ocorrências reclamavam. E voltava de novo o mensageiro às celebradas praias fluminenses.